ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal e invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Saúde, amados ouvintes, com a santa paz de Jesus Cristo. Bom tê-los aqui neste dia, mais uma vez, para darmos continuidade no capítulo de número 5 do livro do Gênesis. Antes de eu entrar na mensagem, eu quero fazer duas observações, quero falar dois pontos. Primeiro ponto, eu falei uma mensagem que meu pastor sempre foi meu pai, que meu pai sempre foi meu pastor, então eu sempre tive meu pai como pastor, e isso é como respeito e alegria de ter sempre meu pai me dirigindo e me guiando nos caminhos santos de Jesus, tá? Não, não, talvez algumas pessoas ouçam isso, entendam isso mal, interpretam mal. Não que eu venha me importar muito com a opinião de terceiros, mas às vezes é bom a gente dar certas justificativas para minimizar ou evitar certas coisas, né? O meu pastor, como eu disse, eu sou do Ministério do Belém, da cidade de Pedro de Toledo, do estado de São Paulo, e o meu pastor presidente do setor 14 se chama Ribamar. Pastor Ribamar, ele é o meu pastor presidente aqui do setor 14, ele é o pastor do setor 14, que tem a responsabilidade de dirigir o setor 14 com, se não me engano, são 3 congregações, Braço do Meio, Vila Batista. São 2 congregações, uma no Braço do Meio e uma na Vila Batista. E nós temos ali no centro de Pedro de Toledo, atrás da rodoviária, a nossa igrejinha ali que está em construção para a glória de Deus. Então, meu primeiro pastor, como eu falei, meu pai sempre foi meu pastor porque ele sempre me guiou, eu sempre estive com ele, que ele sempre, quando eu dirigia congregações, eu estava com ele, ali me pastoreando. Então, meu pai foi meu primeiro pastor, sempre foi meu pastor de consideração. Ele também foi, hoje ele, meu pai, ele é co-pastor, né, do Ministério do Belém. Tem o pastor Ribamar, meu pai é o segundo, pastor Cláudio, meu pai é o segundo, e tem o terceiro que é o pastor Cosme, tá? Respeito todos eles, a hierarquia é importante. Meu pastor da igreja é pastor Ribamar, depois tem meu pai, depois o pastor Cosme. Eu já tive também como pastor o pastor Edivanildo Aparecido de Lima, quando eu era no Ministério de Madureira. Meu pai também era co-pastor lá. Eu já tive como pastor Cláudio Nordonato. Cláudio Nordonato, ele é o pastor lá da igreja do Ministério de São Bernardo do Campo, na igreja do Planalto, na rua Saboia de Medeiros. Tem uma igrejinha lá do Ministério de São Bernardo do Campo. E ele lá foi meu pastor, foi inclusive ele que me recebeu, que me recepcionou quando eu voltei para a igreja, tá? Quando eu estive um tempo fora da igreja, tive um tempo afastado. Outro dia eu conto com detalhes isso daí, mas estive afastado. Quando eu voltei, aceitei Jesus na minha casa, na minha cama, eu estava deitado na minha cama, pulei da cama, me ajoelhei, aceitei Jesus na minha casa, lá na São Bernardo do Campo. E procurei uma igreja evangélica no aplicativo de baixar uma Bíblia, eu achei para procurar igreja, procurei uma igreja perto e a localização me levou a aquela igreja. Eu fui num culto de segunda-feira, não tinha certeza se ia ter culto lá na segunda-feira. Toda segunda-feira é culto de oração e terça-feira culto de ensinamento, quinta-feira culto público, do quinta e sábado, acho que é a segundo sábado, se não me engano, é Santa Ceia, e tem os cultos nos domingos. Então, eu fui recepcionado lá pelo pastor Cláudio Nordonato, fiquei um tempo sob a tutela dele, para a glória de Deus. Ele me deixou de molho uns 3 meses antes de me liberar a Santa Ceia, ele me recebeu como ovelha, depois ele me liberou para tomar Santa Ceia 3 meses depois. Num tempo depois veio a pandemia e veio o corte na empresa onde eu trabalhava. Aí eu voltei para minha casa aqui em Pedro de Toledo. Voltei a morar com os meus pais aqui na cidade de Pedro de Toledo e comecei a acompanhar o meu pai para ir para a igreja do Ministério do Belém,
quando ainda era o pastor Josué, ou Josuel, ele foi jubilado. Eu não lembro agora se é Josué, acho que é Josué ou Josuel. Ele é uma bênção de Deus, ele foi jubilado. Quando ele foi jubilado, entrou o pastor Ribamar em ação, tá? E o meu pastor setorial é o pastor Ribamar, meu pai, e o pastor Cosme, e o pastor regional, que é o pastor da região, ali que outrora era da região de Registro, e agora ele tem para a glória de Deus, uma responsabilidade a mais, tendo também o campo do ministério ali da região de Santos. Ele também agora é pastor da região de Santos, inclusive agora vai ser reunião de obreiros, se Deus quiser estaremos lá. O pastor Reuel Padilha. Pastor Reuel Padilha é o meu pastor regional da região aqui de Santos e Vale do Ribeiro. Então, de Registro a Santos, o meu pastor regional é o pastor Reuel Padilha, meu pastor setorial é o pastor Ribamar. E o meu pai, que é uma honra ter o meu pai como pastor. Vocês não sabem como é bom ter um pai como pastor. E uma mãe que ora, que jejua, uma tia intercessora que busca Deus, que ora, que chora, que acredita no ministério que Deus lhe confiou. É uma bênção de Deus. Deus seja louvado pela vida desses homens e dessas mulheres de Deus. Só tenho a agradecer. Esse é o meu primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero esclarecer é que no capítulo 4 e no capítulo 5 do livro do Gênesis, existem dois nomes de 4 homens que eu quero fazer menção. O primeiro nome é Enoque. Como antigamente não tinha sobrenome, eles leram através de analogia, por exemplo, Enoque, filho de Caim. No capítulo de número 4, no versículo de número 17, nós vemos que Caim teve um filho e o nome desse filho se chamou Enoque, tanto é que Caim edificou uma cidade. Então, temos Enoque, filho de Caim. No entanto, não foi esse Enoque que foi arrebatado aos céus. Eu até ministrei numa mensagem passada, no encerramento do capítulo de número 4 do livro do Gênesis, que quem foi arrebatado foi Enoque, que foi o Enoque, filho de Caim, né? E não foi Enoque, filho de Caim, que foi arrebatado. Então eu quero pedir desculpas, porque eu sou homem, sou falho, errei nesse requisito, errei nesse pequeno ponto, porque na Bíblia tem um Enoque que foi arrebatado aos céus, que diz para Deus se tomou. Quem é esse Enoque? Esse Enoque não é da geração de Caim, esse Enoque é da geração de Sete, esse Enoque é filho de Jared. Versículo de número 20 do capítulo de número 5. Jared gerou a Enoque, ou seja, Jared, fala que Jared morreu aqui, né? Jared depois gerou Enoque 800 anos e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Jared 972 anos e morreu. Versículo 18. E viveu Jared 172 anos e gerou Enoque. Então Enoque, filho de Jared, da descendência de Sete, pai de Metusalém, foi este a qual para si Deus o tomou, porque ele andou com Deus. Versículo 22 fala que ele andou com Deus. Versículo 24 diz que Enoque andou com Deus e não se viu mais, porque Deus para si o tomou. Então tem dois Enoques aqui. Um Enoque é filho de Caim, o primogênito de Caim, o primeiro filho de Caim, da descendência de Caim. E temos um outro Enoque, filho de Jared, da descendência de Sete. Então nós já sabemos que temos dois Enoques. Um Enoque foi arrebatado. Ele faz parte da quinta geração de Sete, ou seja, depois de Sete, Sete gerou a Enos, Enos gerou a Cainã, Cainã gerou a Maalael, Maalael gerou a Gerade e Gerade gerou Enoque. Então a quinta geração de Sete, Enoque, Enoque da quinta geração de Sete, foi este que foi arrebatado ao céu, conforme o versículo de número 24. E andou Enoque com Deus,
e não se viu mais, porque Deus para si o tomou. Então foi Enoque, filho de Jared, pai de Metusalém. Não foi Enoque, filho de Caim. Eu até preguei que Caim errou, mas ensinou os caminhos, ensinou seu filho nos caminhos do Senhor, que é uma família perturbada, tinha um santo ali que andou com Deus, conhecia Deus, que Caim ensinou seu filho a andar no caminho de Deus, mesmo sendo perturbado, ele ensinou seu filho a andar no caminho de Deus. E lamentavelmente eu cometi um equívoco e eu peço perdão a todos. E agora estou aqui me corrigindo, segundo as Escrituras, segundo a Bíblia, que Enoque, filho de Caim, não subiu arrebatado aos céus. Quem subiu arrebatado aos céus foi Enoque, filho de Jared, da geração de Sete. E nós vamos ver aqui mais para frente, nesse mesmo capítulo de número 5, o outro nome, que é Lameque. Lameque, da geração de Sete. Ou seja, tem dois Lameque no capítulo 4 e no capítulo 5. Tem um Lameque, o Lameque da geração de Caim, o quinto da geração de Caim, que cometeu uma atrocidade, matou um homem porque o feriu, e matou um jovem porque o pisou, e chegou às suas mulheres, o primeiro bígamo da Bíblia, o primeiro homem que teve duas mulheres, segundo a Bíblia, que foi Ada e Zila. Este homem chegou e chamou as duas e disse que eu matei um homem e um jovem. Então Sete foi, aquele que fez mal a Sete foi aquele que fizera mal a Caim seria julgado 7 vezes. Aí eu digo a vocês, aquele que fizer mal a Lameque será julgado 70 vezes 7. Este homem cruel. E nós vemos outro, Lameque, na Bíblia, que nós vamos ver mais para frente. Hoje nós vamos dar início a partir do versículo de número 25, do capítulo de número 5, e vamos dar o encerramento. E vemos que temos um homem chamado Lameque. Este Lameque é filho de Metusalém, o homem que mais viveu na face da terra. E esse Lameque, filho de Metusalém, é pai de Noé. Então nós temos dois Lameque, nós temos um Lameque da descendência de Sete, que é pai de Noé e filho de Metusalém, e nós temos outro Lameque, que é o quinto da geração de Caim. Este Lameque, ele é filho de Metusael. Este Metusael, e ele é filho de quatro filhos, não é? 3 filhos. Ele gerou a Jubal e a Jabal, e também gerou a Tubal-Caim e uma irmã que se chamava Naamá. Ok? Então nós temos dois Lameque na Bíblia, pelo menos no capítulo 4 e no capítulo 5, nós temos dois Lameque e dois Enoque. É muito importante a gente prestar atenção na genealogia para a gente não cometer o erro grotesco que eu cometi, infelizmente, de falar uma coisa e não ser aquela coisa. Então, a genealogia é muito importante, porque naquela época não existiam sobrenomes, por exemplo, Wesley Alves de Souza, Cláudio Alves de Souza, Celita das Dores Teixeira de Souza, Cátia Silene de Souza, Catherine de Souza Santiago. Então, não tinha esse negócio de sobrenome. Era tudo Enoque, filho de Caim. Enoque, filho de Jared. Metusalém, filho de Enoque. Noé, filho de Lameque. E quando falo Noé, filho de Lameque, eu me refiro a Lameque da geração de Sete, filho de Metusalém, e não Lameque da geração de Caim, o quinto da geração de Caim, que cometeu uma atrocidade, que foi filho de Metusael. Não me refiro a Lameque da geração de Caim, me refiro a Lameque da geração de Sete, tá ok? Isso é muito importante para a gente não cometer atrocidades e falar bobeiras, na inocência. Eu falei na inocência, agora eu estou me corrigindo para a glória de Deus. Então, guarda bem. Capítulo 4, capítulo 5, nós temos dois Enoque. Enoque
que subiu arrebatado aos céus, ele é filho de Jared, da geração de Sete. E nós temos Enoque, filho de Caim, tá ok? E Lameque, filho de Metusalém, pai de Noé. E Lameque, filho de Metusael, que pegou para si duas mulheres, Ada e Zilá. E esse foi o Bígamo, teve, teve duas mulheres. E esse Lameque aqui, filho de Metusalém, ele foi pai, foi homem de uma mulher só. Isso é muito importante, ok? Então, versículo de número 25 do capítulo de número 5 do livro dos Gênesis. E viveu Metusalém 187 anos e gerou a Lameque. Lameque, acabamos de falar dele, justificando que daí dois tipos de Lameque, um no capítulo 4 e no capítulo 5. Isso é muito importante a gente ter em mente para a gente não causar confusão na hora de fazer interpretações. E viveu Metusalém, depois que gerou a Lameque, 782 anos e gerou filhos e filhas. Então veja bem que Lameque foi o primeiro filho homem de Metusalém. Não é Matusalém, é Metusalém. Não é Ma, é Me, não é Ma, é Me. Metusalém. Metusalém, ele depois que gerou a Lameque, ele ainda gerou filhos e filhas durante seus 782 anos. E Lameque foi seu primeiro filho homem. Pode ser que tenha nascido um filho antes de Lameque, uma filha mulher. A possibilidade de ter nascido uma filha mulher antes de Lameque é muito grande, porque aqui está registrando o primeiro filho homem e não está fazendo relato de filhas mulheres, até porque não há muitas menções de nome de filhas. A primeira mulher mencionada como filha, a primeira filha mencionada está no capítulo 4, versículo de número 22, que é filha de Zilá. Filha de Zilá com Lameque. Lameque e Zilá tiveram um filho que chamou Tubal-Caim e teve uma filha também que chamou Naamá. Foi a primeira filha mencionada na Bíblia, primeira mulher com nome, primeira filha que teve o nome mencionado na Bíblia. Não existe outro nome de outras filhas mencionado na Bíblia, da geração de quando um pai gerou, quando teve a geração, não teve. Só tem aqui. E vemos que poucas vezes é mencionado o nome de mulheres. É mencionado o nome de Zilá e Ada, que foram as duas mulheres que Lameque tomou para si. Essas teve destaque. No entanto, outras mulheres não foram mencionadas nos versículos anteriores, com quem os homens casaram, com quem os homens tiveram ali sua relação e conheceram. Só falou que eles casaram e tiveram relacionamento. Nem a mulher de Caim foi mencionado o nome. Só foi mencionada como mulher de Caim. E Naamá foi mencionada também, como filha de Lameque e Zilá, uma das mulheres de Lameque. Lameque teve duas, e é Lameque da geração de Caim e não da geração de Sete. Lameque da geração de Sete teve uma única mulher, e não foi mencionado o nome dela. E Metusalém morreu com 969 anos. Versículo 27. E foram todos os dias de Metusalém 979 anos. 969 anos. 960. 969. 969 anos e morreu. Metusalém foi o homem que mais viveu na face da terra. O homem que mais teve
vida, mais fôlego de vida na face da terra, desde os primórdios da terra até os dias de hoje. Foi o homem que mais viveu, que mais teve o fôlego de vida. Agora, versículo de número 28. E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho. E chamou o seu nome Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Então, Lameque, quando gerou seu primeiro filho homem, ele estava ali esperançoso. Ele teve uma esperança e esperançoso ele falou que o nome dele se chamará Noé, porque Deus irá nos consolar. Deus nos dará um consolo. Nós seremos consolados por Deus. Ele está afirmando que Deus iria consolar a ele, a sua esposa, os seus filhos e os seus irmãos. Ele estava fazendo uma afirmação. Noé, o primogênito, o primeiro filho homem de Lameque. Foi dado este nome porque ele tinha fé e profetizou na vida desse menino que Deus se compadeceria deles, da terra que Deus amaldiçoou, porque Deus amaldiçoou a terra por causa de Adão e Eva. Deus disse: amaldiçoada é a terra por tua causa, e do suor do teu rosto irá comer, e a terra agora irá produzir cágados e abrolhos, espinheiros. Não dará só coisa boa, dará coisa ruim também. Então, por causa de Adão lá atrás, então, mais de 1000 anos passados, Deus amaldiçoou a terra por causa de Adão, e quase 1000 anos depois, aproximadamente mais de 1000 anos depois, nasceu Noé. Por que eu falo aproximadamente mais de 1000 anos depois? Porque o dilúvio aconteceu no ano 600 de Noé. Quando Noé tinha 600 anos de idade, houve chuva. A chuva de que durou 40 dias e 40 noites. Ali, nesse espaço entre Adão e o dilúvio, tem aproximadamente 1600 anos de civilização. Tanto da geração de Caim, quanto da geração de Sete. Imagine, geração de Caim e a geração de Sete produzindo filho que nem coelho, produzindo filhos e filhas durante 600 anos, 700 anos, durante 800 anos. Imagine quantos bilhões de pessoas existiam na Terra. Filhos e filhas, está no plural. Se antigamente as pessoas produziam filhos e filhas, 24, 40 filhos de uma vez só, 30 filhos, isso no século passado, imagine nessa época. Quantos filhos eles geravam durante uma época de 600 anos, 700 anos de vida, 800 anos de vida, 900 anos de vida. Com certeza é muita gente, com certeza a Terra ficou mega populada, a população era muita, ficou, podemos dizer, uma superpopulação, podemos dizer que tinha bilhões de pessoas, não posso afirmar a quantidade ao certo, mas quem for bom de cálculo aí pode especular aí uma quantidade de quantos bilhões de pessoas viviam na Terra na época do dilúvio, porque não era pouca gente, era muita gente. São 2 gerações gerando filhos e filhas, geração de Caim, a geração de Sete, gerando filhos e filhas até o dia do dilúvio. É muita gente, gente. Foi mais de 1000 anos de civilização, aproximadamente 1600 anos de civilização. Então, tinha muita gente quando aconteceu o dilúvio. E quando Noé nasceu, Lameque profetizou que Noé seria aquele que traria o consolo
para os habitantes da terra, aquele que trazia o consolo, a paz e a bondade de Deus, que traria a misericórdia de Deus. Deus nos consolará acerca de nossas obras, do trabalho de nossas mãos por causa da terra, amados. Deus nos trará consolo, nós seremos consolados por Deus através de Noé, alcançaremos misericórdias de Deus através de Noé, ou seja, através de Noé nós alcançaremos misericórdia, através de Noé nós alcançaremos as bênçãos de Deus em nossas vidas. Era isso que Lameque, o seu pai, estava dizendo quando deu seu nome a ele. Já estava profetizando as bênçãos e as misericórdias de Deus sobre a face da terra através da vida de Noé. Versículo de número 30. E viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos, e gerou filhos e filhas. Então Noé tinha irmãos e irmãs. Noé era o primogênito, o mais velho. E 31. E foram todos os dias de Lameque 777 anos e morreu. Lameque, filho de Metusalém, pai de Noé, morreu após ir a filhos e filhas além de Noé, 707 anos e dormiu no Senhor. O engraçado é que isso aconteceu 5 anos antes do dilúvio. Interessante, né? Lameque, pai de Noé, morreu 5 anos antes do dilúvio. Assim que Lameque morreu, pai de Noé, 5 anos depois, no ano 600, quando Noé tinha 600 anos de idade, caiu o dilúvio. Olha que coisa extraordinária. Irmão, olha como a Bíblia é linda, cara. Olha como a Bíblia é extraordinária. Olha como a Bíblia é magnífica. A Bíblia é demais. A Bíblia é extraordinária. A Bíblia é maravilhosa. A Bíblia é extraordinária. Assim que Lameque morreu, 5 anos depois aconteceu o dilúvio. Ou seja, Noé já estava construindo a arca enquanto seu pai ainda estava vivo. Noé começou a construir a arca quando seu pai e a sua mãe ainda estavam vivos. A Bíblia não fala com quantos anos morreu a mãe de Noé, mas provavelmente, como Lameque provavelmente teve só uma esposa, ela morreu assim que ele morreu. 5 anos depois, durante esse período de 5 anos, a mãe de Noé morreu também, porque ela não entrou na arca. E com certeza, provavelmente, ele colocaria a mãezinha dele lá dentro da arca, né? Ele não ia deixar a mãe dele fora da arca. O que acontece? É como, acho que se não me engano, os cientistas já disseram, que quando uma pessoa vive muito tempo com uma pessoa e uma pessoa morre, ela não aguenta muito tempo a ausência e a falta daquela pessoa e vai junto. Por exemplo, um homem e uma mulher viveram por 70 anos, viveram por 80 anos, viveram por 50 anos juntos. Quando ou o marido vai ou quando a esposa vai, muitos deles não aguentam a dor da perda e em pouco tempo, em 1 ano, 3, 5 anos, eles morrem também. Isso já foi, isso já foi dito, isso já foi comprovado, que há essa probabilidade. Então, a probabilidade da mãe de Noé ter morrido durante esses 5 anos é grande. Morre Lameque enquanto Noé ainda construía a arca. Porque Noé demorou 120 anos para construir a arca. Demorou 120 anos para construir e colocar os animais dentro da arca. Ou seja, demorou 120 anos para construir e entrar dentro da arca. E choveu. E quando Noé estava construindo a arca, os seus pais ainda estavam vivos. Olha que coisa extraordinária, gente. E foram todos os dias de Lameque
677 anos e morreu. E era Noé da idade de 500 anos, e gerou a Sem, Cã e Jafé. Quando Noé tinha 500 anos, veja bem, quando Noé tinha 500 anos, ele já tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Sem, Cã e Jafé entraram na arca porque era filho e Noé tacou eles na marra lá, junto com as suas noras. Nesta época, Noé já estava construindo a arca. Já tinha começado a construir a arca. Com 500 anos. Então, Noé começou a construir a arca quando ele tinha aproximadamente 480 anos de idade. Quando Noé tinha 480 anos de idade, Deus começou a falar com ele para construir uma arca. Quando Noé tinha 500 anos de idade, ele já tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E quando ele estava com 600 anos de idade, ele entrou na arca com a sua família e a porta se fechou. Mas sobre a história da arca, isso é história para um outro dia. Só quando nós entrarmos no capítulo de número 6, nós vamos falar da arca lá na frente. Vai demorar um pouquinho, que essa é uma pinceladinha. Que irmãos, imagina a dor de um irmão, de um tio, porque Noé era tio, com certeza os irmãos de Noé tinham filhos. Imagine a dor de Noé dentro da arca e os irmãos de Noé gritando para entrar dentro da arca. E Noé tentando abrir e não podia entrar, não podia abrir a porta. Para os outros tudo bem, mas os próprios irmãos clamaram para Noé. Porque nem os irmãos acreditaram em Noé. Nem os irmãos acreditaram em Noé. Nem os irmãos e nem as irmãs acreditaram em Noé. Noé só estava ali, ele, a esposa, os filhos e as noras. Nem os irmãos acreditaram. Quem sabe os sobrinhos acreditaram. Mas por que os sobrinhos de Noé não entraram na arca? Porque não eram filhos de Noé, eram sobrinhos. E dependiam dos pais. Se os pais falassem, leva os nossos filhos, ele levaria. Só que os pais, os irmãos de Noé, não acreditaram em Noé. Não deixaram os seus filhos, os sobrinhos de Noé, se aproximarem de Noé. Porque era loucura o que Noé estava fazendo. Mas quando a chuva começou a cair e começou a inundar, imagina o psicológico desse homem. Ouvindo os irmãos gritar, pedindo socorro. Ouvindo os sobrinhos e as sobrinhas chorarem, dizendo, titio, titio, deixa a gente entrar, abre a porta, titio. E os irmãos de Noé falando, Noé, abre a porta, é tua irmãzinha, teu irmãozinho. Noé, se não quiser deixar a gente entrar, pelo menos deixa os nossos filhos entrarem, Noé. Noé, são os teus sobrinhos, deixa eles entrarem, Noé. É teu sobrinho, é tua sobrinha. Você comeu com a gente semana passada, Noé. Deixa a gente entrar. Noé certamente tentou abrir, mas Deus fechou a porta por fora. Quando Deus fecha, Deus fecha. A porta está aberta. Pode entrar pai, pode entrar mãe, pode entrar irmão, pode entrar tio, pode entrar sobrinha, pode entrar tudo. Mas quando a porta fechar, é pai separado de mãe, é irmão separado de irmã, é tio separado de sobrinha. Fechou a porta da graça, bebê. Ela vai fechar. A porta da graça vai fechar. Entra na porta da graça enquanto ela ainda está aberta, que é Jesus Cristo, e ela vai se fechar. Mas isso é história para outro dia. Só estou dando uma pincelada. Nós encerramos aqui a nossa maratona do capítulo de número
5 do livro do Gênesis, que foi um livro que fala mais sobre questão de genealogia das descendências, quanto tempo viveram, quem gerou quem, filho de quem, com quantos anos morreram. Amém? Deus abençoe a vocês. Na próxima, nós iremos dar início ao capítulo de número 6 e o versículo de número 1 desta maratona. Deus abençoe e até a próxima.